dias após os Estados Unidos e a Ucrânia desafiarem o que o Kremlin declarou rompimento da linha vermelha na guerra, a Rússia fez o impensável até então. E agora a guerra na Ucrânia está a um passo do início da guerra nuclear. A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental em CBM durante a madrugada de quinta-feira, visando a cidade de Dnipro, no centro-leste do país, sendo a primeira vez que Moscou usa um míssil desse tipo na guerra e o primeiro ataque CBM da história da humanidade. Em uma declaração na manhã desta quinta-feira, a Força Aérea da Ucrânia não especificou o tipo exato de míssil, mas disse que ele foi lançado da região russa de Astrakhan, que faz fronteira com o Mar Cáspio, na Rússia. O relatório disse que o míssil balístico intercontinental foi disparado contra a cidade de Dnipro junto com outros 8 mísseis hipersônicos e que os militares ucranianos abateram alguns deles. As imagens que registram esse momento são impressionantes. Embora o alcance de um ICBM pareça excessivo para uso contra a Ucrânia, tais mísseis são projetados para transportar ogivas nucleares, e o uso de um deles serviria como lembrete assustador da capacidade nuclear da Rússia e uma mensagem poderosa de potencial escalada a partir desse momento. O desenvolvimento ocorre à medida que a guerra assume uma dimensão internacional crescente, com a chegada de tropas norte-coreanas para ajudar a Rússia no campo de batalha. Um desenvolvimento que autoridades dos Estados Unidos disseram ter motivado a mudança de política do presidente americano Joe Biden em permitir que a Ucrânia dispare mísseis de longo alcance dos Estados Unidos contra a Rússia. O Kremlin respondeu com ameaças de intensificar ainda mais o conflito. Sem dúvida, esta é a Terceira Guerra Mundial começando. O ataque acontece 2 dias após o presidente russo Vladimir Putin assinar uma doutrina nuclear revisada, que reduz formalmente o limite para o uso de armas nucleares pelo país. A Ucrânia disparou na terça-feira vários mísseis de longo alcance fornecidos pelos americanos e, segundo relatos, disparou Storm Shadow, de fabricação britânica, na quarta-feira contra a Rússia. Putin já havia alertado os Estados Unidos e outros aliados da OTAN que permitir que a Ucrânia usasse armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para atingir território russo significaria que a Rússia e a OTAN estariam em guerra. A nova doutrina permite uma potencial resposta nuclear de Moscou, mesmo a um ataque convencional contra a Rússia por qualquer nação apoiada por uma potência. Embora a doutrina preveja uma possível resposta nuclear da Rússia a um ataque convencional, ela é formulada de forma ampla para evitar um compromisso firme de usar armas nucleares e manter as opções de Putin em aberto. O chefe da inteligência estrangeira russa, Sergei Narinsky, disse em uma entrevista publicada na quarta-feira que Moscou retalharia contra países da OTAN que facilitassem ataques de mísseis ucranianos de longo alcance contra território russo. A Rússia então preparou o terreno para usar o ICBM ainda na madrugada de quarta-feira. Isso porque a Força Aérea Ucraniana havia relatado na quarta que a Rússia havia disparado durante a noite cerca de 122 drones de ataque em regiões por toda a Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Pelo menos 56 dos drones lançados foram abatidos. Vários mísseis guiados também foram disparados em direção à região de Dnipro, no sudeste, junto com as regiões de Chernihiv e Sumy, no nordeste. E um míssil antiaéreo foi disparado em direção a Kharkiv e, ao que parece, atingiu um local crítico ucraniano. Isso enfraqueceu os sistemas defensivos, ou a Rússia encontrou alguma vulnerabilidade para usar o míssil ICBM na madrugada de hoje. Parece que a China havia recebido informações privilegiadas desse possível ataque russo. Isso porque, horas atrás, em todo o dia de quarta-feira, a China pediu oficialmente a redução da escalada no conflito. Foi então que, na madrugada de quinta-feira, a Rússia aparentemente lançou um único míssil móvel rodoviário do tipo RS-26 Rubes contra um alvo em Dnipro, na região de Dnipropetrovsk. De acordo com as autoridades ucranianas, o míssil atingiu uma empresa industrial não especificada.
Dnipro é o lar da unidade de produção de mísseis Pivdemesh, a antiga Usamesh. Análise das imagens do ataque indica que o RS-26 carregava 6 ogivas de reentrada independentes, também conhecidas como MIVs, cada uma delas implantando várias submunições. Este pacote de ogivas é exclusivamente para ataque convencional. A Rússia não havia sido avaliada anteriormente para equipar o RS-26 com uma ogiva deste design. Ao revelar o RF-26 convencionalmente armado, a Rússia então muda a sua natureza qualitativa do conflito, algo prometido pelo presidente Vladimir Putin. Ao que se sabe, o RS-26 é produzido em Votkинsk e avalia-se que a produção do míssil ICBM, que foi interrompida em 2017, foi retomada no verão passado, com taxas de produção estimada em 6 a 8 mísseis por mês. E a Rússia poderia ter acumulado um arsenal de 30 a 40 mísseis RS-26. Embora descrito como míssil balístico intercontinental, o alcance desse tipo, na verdade, depende do seu pacote de ogivas, o que poderia aumentar a sua tonelagem. Se armado com uma única ogiva, ele pode exceder o limite de 5.000 km, usado para diferenciar entre mísseis de alcance intermediário e intercontinental. O RS-26 não entrou em produção em série por causa dessa ambiguidade. Na época, a Rússia era signatária do Tratado de Não Proliferação de Mísseis Intermediários, que proibia os mísseis de alcance intermediários. Avalia-se que o pacote de ogivas convencionais e 6 ogivas usadas contra Dnipro teria feito o RS-26 cair na classificação de mísseis de alcance intermediário. E o presidente americano Donald Trump se retirou do tratado em 2019, após constatar exatamente essas irregularidades cometidas pela Rússia. Observe essa imagem do momento exato em que as ogivas não nucleares caíam na cidade ucraniana. O possível uso de um míssil balístico intercontinental pela Rússia é uma mensagem clara ao Ocidente de que o país tem capacidades maiores do que as demonstradas anteriormente. Apesar de não ter sido um ataque nuclear, o míssil ICBM russo empregado no ataque faz parte do arsenal nuclear da Rússia e foi a primeira vez que um país usou um ataque real e não simulado de um ICBM. Hoje, Putin cumpriu algumas de suas promessas. A próxima pode ser um ataque nuclear na Ucrânia e as outras dentro da OTAN. Este é um novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal Analytics e se gostou do meu trabalho, se inscreva e ative as notificações.